Pode, quer dizer. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o bem existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Bom dia a você que está ligadinho aqui na Rádio NBC FM para ouvir no Divã. Essa segunda-feira tão agradável. Confesso que hoje eu estou mais confortável aqui no estúdio, porque essas semanas que passaram estava difícil até de falar. Eu sou a psicóloga Fabiana Camussi, para quem ainda não me conhece, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre relações humanas, né? Relações essas que se dão sobre várias formas, né? Relação de amizade, relação de trabalho. Mas hoje a relação que eu quero falar com vocês é sobre o casamento, né? E você que quer participar, né? Ligue aqui para a rádio no 33560595, né? Pode ser no ar, né? Pode ser o programa é ao vivo, você pode falar no ar, como também pode deixar a sua pergunta, né? Se você não quiser entrar no ar, deixe sua pergunta, né? E daí eu vou respondendo ao longo do programa. Então, ao mesmo tempo, né, em que as relações humanas elas são essenciais, né, para continuarmos um ciclo de vida que se iniciou há séculos atrás, né, a comunicação falha entre as pessoas é um dos principais fatores, né, de conflitos da sociedade, né? Desde os tempos antigos, né? A gente vê como a falta de diálogo, como a falta de comunicação, isso em todos, né? Em todos os quesitos da nossa vida, acabam comprometendo muito, né? a nossa relação com o outro. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Esse trecho faz parte de uma música, né? Uma música do Raul Seixas, Por Quem os Sinos Dobram. Né? Então, as relações humanas vai nesse contexto. Elas são parte de uma engrenagem que movem a nossa vida, né? E que estão à nossa volta. Nós não estamos sozinhos, né? Muito menos existimos sozinhos. Então, a realização do casamento, né? Ou a simples junção de trapos, né? Como muitos chamam, constitui um ritual de passagem, né? Na vida das pessoas. Pois, enfim, né? Se começará a nova fase que tanto se aguardou e se idealizou, né? Então, casar parece ser tão fácil e lindo, né? E né? Também. Mas não se limita a isso, né? Não dá para resumir um bom casamento a momentos felizes e noites de amor, né? Todavia, muitos de nós, né? Muitos são pegos de surpresa, né? Uma vez que a realidade nua e crua mostra, né? Ser necessário muito mais do que amor e boa vontade para que uma relação dê certo, né? Para que ela continue dando certo, né? O casamento, ele requer um jogo de cintura, né? Constante, né? Dedicação intensa e reinvenção. E nem todos dão conta disso, né? Tão desejado, tão idealizado, tão sublime, mas também tão complexo, né? Tão nebuloso e até mesmo tão difícil. O casamento, né?
Nós esperamos tanto para chegar na nossa hora, sonhamos, né? Divagamos, arquitetamos, até que o momento nostálgico acontece, né? E daí? E daí que vem o depois. E percebemos que, então, vira quase um negócio, né? Sim, o casamento, ele necessita ser administrado. São tantas as dicas, né, espalhadas, quase como se fossem regras, né, contra a sua falência. Não deixa cair na rotina, né, surpreenda seu amado, não controle a vida dele, não demonstre ciúmes, né, mas não seja um capacho também, que mulheres boazinhas são desinteressantes, né, e por aí vai. São uma infinidade de coisas que a gente escuta por aí, né, e é um tanto complexo. Enfim, você vive com quem você ama, né? Não teria chegado, então, o momento do felizes para sempre? Poxa, ninguém avisa, né, que o relacionamento passa a exigir ainda mais cuidados e jogo de cintura. Agora com as novas circunstâncias, né, que se bagunçam os neurônios pensando em soluções para os problemas, né, às vezes imaginários, né, muitas vezes, mas às vezes não. Então, talvez decorrentes, né, da TPM, talvez a ponta de um iceberg, enfim, né, às vezes a gente chega a dar vontade de dizer, né, tá bom, chega dessa brincadeira, né. Ora, nos amamos, combinamos, casamos, temos o que precisamos, então por que tanta inculcação, né? Mas é um medo, né, gente? É um medo de uma certeza que, na verdade, não existe, né? Da estabilidade que é real, do amanhã que é tão duvidoso, né? Do amor que para sempre é indefinível e realmente, às vezes, nos prega as suas peças, né? E, além de tudo, né, tantos já testemunharam após sentir na pele, né, o amor que por si só, né, ele não basta. Então há uma gama de outros sentimentos e ações que devem ser muito bem dosados, né, para que uma união dê certo de verdade. E tudo isso porque não nos contentamos, né, com uma relação mais ou menos, né, um entusiasmo mais ou menos, um carinho mais ou menos, ou seja, um casamento que acaba por restar mais nas aparências, para si e para os outros, né, nas formalidades de um cotidiano que é vivido como se tudo estivesse bem, né, mas que na verdade não está, né, naquele interior das partes envolvidas. Então, como tantos, né, que vemos ao nosso redor, por não ter um manual de instrução, né, como nada na nossa vida vem com esse bendito desse manual, né, e por cada casamento ser único, eu acho que uma dica universal talvez seja a dedicação, né, se importar verdadeiramente, né, investir tempo, energia, né, buscar entender o que está acontecendo e sempre melhorar, né? Não se acomodar à relação, né? O problema é que assim, já casei mesmo, já conquistei, né? Já tá bom. Agora vai para a vida toda, né? Eu não preciso mais me dedicar, eu não preciso mais, né, mais me fazer presente, né? Acaba deixando passar batido, né? Deixando as coisas sempre para amanhã. Então, modificar isso, né, na gente já pode ser um bom começo, né? Você casou e esteve no casamento, ou seja, né? Ou você casou e simplesmente acordou como num toque de mágica, né? E percebeu que nada era realmente como você imaginou que ia ser. Na verdade, o casamento, né? Eu sempre penso como uma desconstrução, né? O casamento seria algo muito mais fácil se fosse tratado com a seriedade e a transparência que merece, né? O romantismo não sobrevive sozinho, né? Ele é necessário planejamento e uma boa dose de realismo também, né? Para o fim que todos desejam, né? O amor no dia a dia,
todos os dias, né? Não é uma vez ou outra. Então, o casamento, ele é uma desconstrução, né? Eu gostaria que o assunto casamento fosse tratado com a seriedade e a honestidade que ele merece, né? A vida de quem casa seria muito mais fácil se tivesse essa clareza, né? No que diz respeito a algo tão sério e tão difícil, né? Até hoje, as pessoas se casam como se estivessem indo para a lua de mel, né? Com a mesma inocência e ilusão que as meninas e mulheres engravidam, né? Como se fossem viver um comercial de televisão, né? Onde as mães estão em forma, estão bem vestidas, né? Aquelas mães cheias de energia. Duas grandes mentiras, né? De nossa sociedade. Que fique claro, né? Não sou contra nenhuma coisa nem outra. Mas eu sou contra, sim, esse romantismo, né? E essa falsa imagem que se vende em torno de ambas as coisas. Casar é mesmo uma desconstrução, né? Ninguém casa e vive uma lua de mel. Muito pelo contrário, né? O início do casamento costuma ser bem difícil. E quando tudo era quando tudo, né, o que era antes, na verdade, passa a não ser mais. Muita coisa muda, né? A saudade acaba, porque você está ali do lado da pessoa todos os dias, né? A paixão, ela esfria, né? A magia desmorona e a ilusão de uma vida nova se torna, na verdade, a realidade de outra vida, que está sendo totalmente diferente daquela que você planejou, daquela que você, na verdade, idealizou, né? Então, se quando você namorava, havia aquela necessidade da conquista, a saudade, né? O desejo desenfreado, no casamento, quase toda a energia se volta, né, para os novos e inevitáveis assuntos domésticos, né? E financeiros. Pagamento da casa, do carro, né? Ou seja, do que for. O sonho financiado, né, da vida a dois se transforma realmente no pesadelo da perda, né? Perda do que foi, perda do que se sonhou que seria, né? Então, o casamento, gente, é o ó mesmo, né? Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer pessoa. Há de se ter muita maturidade, né? E maturidade emocional, não é de idade, não, né? Para driblar, né? Para conseguir lidar com essas mudanças. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou
morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Meus queridos, é muito amor, né? Para aguentar aquela pessoa, né, que se via como perfeita, né? E em outra, cheia de imperfeições, né? Que arrota, que dorme, né? Que enfia os palitos de dente no sofá depois de usá-los. Então, parece, né, que parece ter se transformado no sapo da sua vida. Ou na sapa, né? E vice-versa, isso vale para os dois, né? Então, a verdade não é que casamento é ruim, né? Longe disso. A verdade é que por que hoje ele se desfaz tanto? Porque a maioria das pessoas acreditam que é uma coisa quando é outra bem diferente, né? Então, nós vivemos numa sociedade que mascara a verdadeira identidade do significado dessa união, né? Então, o fato do casamento ser uma desconstrução não significa que ele não vale a pena. Temos uma ligação? Então vamos lá. Temos um ouvinte. Vamos. Bom dia. Bom dia, bobiça. Seja bem-vinda. Segunda-feira não viesse, né? Pois é, segunda-feira passada a gripe me pegou de jeito. Não tinha nem como falar, de tanta tosse, olha, esse frio me castigou. Foi por isso que eu não vim segunda passada. Não, mas seja bem-vinda. Obrigada, e você? Agora eu já imagino como é. Estava louca esperando por esse assunto. Estou aqui com o volume no último. Liga aí no último, é uma coisa para a gente prestar atenção realmente, né? Tá bom, amada. Tá bom? Fica aí ligadinha. Tá bom. Tá bom, obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso mesmo, né? Como eu estava falando, o fato do casamento ser uma desconstrução, né, não significa que ele não vale a pena, né? Porque após essa desconstrução do que se acreditava ser, né, daqueles sonhos, daqueles ideais que cada um de nós, né, imaginou, depois que há essa desconstrução, uma nova construção virá a existir, né? Só que agora ela é baseada em fatos reais, né? Naquilo que você está vivendo e com a maturidade para se vivenciar a vida a dois, né? Então, de acordo com o que é a realidade daquela relação, né? Assim como as mães de primeira viagem aprendem, né, que a maternidade não tem nada a ver com o paraíso, né? E mesmo assim, não desiste de ter seus filhos, né? Então, há pessoas que conseguem encarar a nova realidade com destreza, né? Novos sentimentos e hábitos inteligentes, né? Casamento não é mais fácil do que namoro. É difícil como que, né? Então, para quem é iludido demais, deve durar bem menos do que o sonhado. Para quem admite sua real desconstrução, né? Esse sim tem grande chance de ser bem-sucedido, né? E quando eu digo bem-sucedido, eu não me refiro aos milhares de casamentos, né, de aparência e de comodismo, né? Mas aquelas raras relações felizes de verdade, né? Eu sempre uso essa palavra bem-sucedido e sempre deixo bem claro o que é ser bem-sucedido na vida, né? Bem-sucedido emocionalmente, né? Bem-sucedido é você ser feliz, você estar feliz naquilo que você escolheu. Então, tudo na vida, né, acaba sendo um ato de desconstruir e reconstruir, não é? Se a gente pensar, diariamente, nós nos tornamos novas pessoas, né? Dia após dia, reconstruindo novos valores, né? Com as lições aprendidas, novas forças, né? Com as quedas de velhas construções, mas sempre com novos conhecimentos, né? Para uma construção mais forte, né? Mais duradoura. Então, a vida, gente, é um constante construir e reconstruir, né? Se é menos dolorido quando
quando se tem consciência da realidade, né? Com a clareza do que se é. Os tijolos ficam mais leves, né? E o entulho deixa de ser encarado dessa forma, para ser visto como um material reciclável. Então há de se aceitar as desconstruções da vida, né, para os espaços tão necessários e desejados daquilo que é novo, né? Desconstrução e mudança. Então, os relacionamentos humanos, né, em especial os amorosos, eles exigem que haja concessões de ambas as partes, né? E sem perceber, eles acabam num labirinto onde um é que conduz e o outro é conduzido. Um manipula e o outro é manipulado. Então, muitos acabam por tomar as rédeas da relação, mas eles fazem isso sem consultar o outro, né? Acabam tomando atitudes de mudar o parceiro e a sua rotina, né? Escolhem que rumo o outro vai tomar, né? Mas até que ponto abrir mão de algo tão importante para nós é benefício, não é verdade? Então, qual é o limite dessa linha tênue que mantém duas pessoas juntas? Como saber quando estamos sufocando ou sendo sufocados pelo outro? Não é verdade? Porque o manipulador, ele se coloca em uma posição mascarada, às vezes, de melhorar, sabe, entre aspas, a vida do outro. Então, quando esse tipo de função não foi solicitada pela outra parte, né? Então, em conversas, geralmente, aparecem frases como: se eu fosse você, eu agiria diferente, né? Um coloca no outro as suas expectativas sem respeitar a individualidade da outra parte, né? Sem permitir que o outro exprima suas vontades e faça o que ele tem vontade de fazer, né? Do lado do conduzido. Embora tenha plena consciência de seus sentimentos, não há como agradar a outra parte e desrespeitar a sua própria vontade, né? Não dá para ser feliz assim também. Então, o manipulado nem sempre percebe que é um refém da outra parte, né? A pessoa, o manipulador envolve de uma tal forma que aquele que está submisso, que está sendo manipulado, não percebe que ele virou refém, né? Das mensagens do outro, de que não aceita como ele é, né? Então começa a provocar um mal enorme, né? Internalizando sentimentos de culpa que não lhe pertence, né? O que acontece? O outro acaba tendo atitudes erradas e acaba convencendo você que está sendo manipulado de que a culpa é sua, né? Então, aí o relacionamento, ele vai se tornando complicado, né? E começa a ser cansativo estar do lado de uma pessoa assim, né? De um manipulador dessa forma. Então, um bom exercício é se perguntar, né? Se não estamos sufocando a vontade alheia, né? Por outro lado, gente, será que essa pessoa consegue falar não ao outro, né? E colocar de maneira equilibrada o que está acontecendo na relação e o que incomoda, né? É importante se posicionar, é importante falar, né? Temos alguém no telefone? Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia, amiga. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Diga. Quem é? É a Beta? a Depa. É a Beth. É a Beta. Beth. Tudo bom, amada. O casamento é bem isso que tu tá falando. Eu até tava rindo sozinha. Porque tem aquela história, né? Que no começo é tudo maravilha, né? É, exatamente. Daqui a pouco cai aqui, cai ali, vai ficando velha. Aí não vale mais nada. Ah, pois é, mas não é assim, né? Claro que não, né? Esse que é o problema da gente, né? Achar que tudo é um conto de fadas, que... Eu sempre costumo dizer que não tem coisa melhor, né, de viver uma relação. O casamento, ele é muito gostoso quando você está do lado de uma pessoa que, né,
que te respeita, que te aceita, só que isso tem que ser dos dois lados, né? Como diz o padre, né? Na saúde, na doença, exatamente. Na tristeza, na velhice também, né? Exatamente, principalmente, né? Só que nem todos vão até a velhice. Infelizmente, né? Infelizmente não, né, amor? Infelizmente, é verdade. Então tá bom, querida. Eu só tô te dando oi que eu tô te escutando. Então tá bom. Legal o programa. Obrigada, tá? Um beijão pra você. Beijão, Obrigada pelo seu carinho sempre. Tá bom. Beijo. Tchau. Então é bem isso mesmo, né? Nessas situações, né? É preciso se posicionar, né? Na vida. E é uma tarefa a ser aprendida, né? E isso faz parte do amadurecimento, né? É uma parte do aprendizado de nutrir os relacionamentos sadios, né? Então, ninguém precisa viver, gente, uma relação a vida toda engolindo sapo, né? Não é preciso aceitar brincadeiras que incomodem, né? Críticas ou opiniões indevidas, né? Então, uma situação como esta pode levar a um grau incomparável de intoxicação mesmo, né? Se é que pode se dizer assim, né? Isso pode levar à somatização e ao desenvolvimento, gente, de doenças, né? Como eu sempre digo, as doenças psicossomáticas, né? São emoções, são sofrimentos que eles se manifestam de alguma forma, né? Gastrite, dor de cabeça, alergia, né? Alergia crônica, angústia, tristeza e a depressão, né? Então, e o que fazer para mudar, né? Como é que eu posso sair disso? Como é que eu mudo? Como é que eu saio, né, desse rumo que é a relação que meu casamento encontrou e entrou, né? Olha, eu sempre digo que nada como uma boa conversa, né? Colocando em pauta as questões que realmente estão incomodando, né? Porque às vezes a gente tem essa mania também de achar que o outro tem que adivinhar o que a gente está pensando, né? Casamento tem muito disso. Aí não vou falar porque ele já devia saber, ou ela já devia saber o que eu gosto, o que eu quero, como eu gosto. Não, né? Na verdade, ninguém... se tivesse essa bola de cristal, tava bom, né? Então, a verdade é que a gente precisa, né? Precisa dizer. Nada realmente como uma boa conversa, né? Dizer realmente o que incomoda, o que sufoca, né? Coloque o outro a par do que está sendo ruim para você, né? E de como isso está afetando a relação de vocês. Não tem nada melhor, gente, do que acreditar, né, na sua própria capacidade de ser uma pessoa madura, né, e ousada para resolver o que é preciso em seu relacionamento, né? Então é necessário chamar a si essa sua força interior, né? Tomar consciência de que o manipulado tem a sua parcela de culpa, sim, nessa relação, né? Nessa relação doentia, ao deixar que o outro conduz a sua vida, né? A partir do momento que eu começo a perceber isso e eu permito, né? Então eu estou consentindo que o outro manipule a minha vida. Então, perceber se é possível, gente, conciliar as vontades divergentes, né? Se a pessoa pode ser amada como ela é realmente, né? Numa relação viciada, né? Como essa, só há 3 desfechos possíveis, né? Ou o manipulador se cansa, né? E acaba desistindo e partindo para outra. Ou o manipulado não tolera mais a pressão e consegue fazer o outro perceber que tem vontades e desejos, né? Ou a terceira e última, quando a relação fica tão desgastada que o manipulado só pensa em se livrar do outro, né? E buscar 1000 maneiras de conseguir realizar seus desejos. Então daí, o que acontece? Acaba, né? O relacionamento acaba, né? Então, o que dizer sobre a vida a dois quando ela insiste em rumar por essas estradas, né, tortuosas, né? O que dizer sobre os interesses divergentes e caminhos traçados que, de repente, né, como num passe de mágica, tomam rumos totalmente diferentes, né? Tornando-se
fim, né? O fim das contas, o desencontro perfeito, né? O que dizer quando tudo desmorona e você simplesmente não consegue mais sequer manter uma convicção pacífica, né? O que dizer para aquela que descobre a tragédia anunciada, né? Para um relacionamento entre pessoas de mundos completamente distintos, né? Que insiste em trilhar um itinerário em comum? E aí está o ponto principal, né? Nem sempre aquele destino traçado no início de uma vida a dois se concretiza, né? Aliás, é mais comum do que se imagina, né? Tudo se desencaixar e desabar, né? Como um castelo de cartas mesmo. Então, é mais comum, gente, do que se imagina você dormir com o inimigo, né? É mais comum ainda você deixar de viver sonhos e concretizar objetivos, né? Para manter o seu conto de fadas avessas. Muito se escuta, né? Das pessoas. Ruim com ele, pior sem ele, né? Todo mundo já escutou isso. Então, se percebe aí os atos extremos, né? Só que eles não acontecem de verdade quando um dos pombinhos resolve sofrer de sintomas de anulação, né? Quando simplesmente ignora que existe outra pessoa do lado dele. Então, muitos deixam seus sonhos e ideais, né, para viver esse casamento perfeito, né, em que a mulher cede, o homem nem nota seu sacrifício perfeito, né? Milhares ou milhões de mulheres desabam, né, em suas camas em lágrimas todas as noites, procurando entender o que eu estou fazendo aqui, né? Ou qual o sentido de tudo isso. Mas a grande questão, gente, vai mais além, né? Como acabar com esse sofrimento que insiste em se derramar por tantos e tantos relacionamentos, né? Isso porque sempre haverá um dos indivíduos, né, nessa união que vai ser insensível o suficiente para deixar de lado toda e qualquer emoção, né, e escravizar o outro, né? Aquele outro que sempre é o romântico incurável da relação, né? Há uma vida nula e fria, né? Não que eu levante aqui a bandeira da solteirice eterna, pelo amor de Deus. Longe disso, né? Eu também não acho, né, que não se deve lutar, né, para que a escolha que um dia a gente fez, né, que o que fez a gente sonhar possa realmente trazer os frutos desejados, né? Pelo contrário, gente, eu acho que esse é o segredo de manter o relacionamento a dois, né? Mudar os objetivos, às vezes, e construir metas em comum, né? Então, existem muitos casos, assim, de pessoas capazes de fazer de tudo, né? Para aparentar à sociedade ser o esposo ou a esposa perfeita, né? Isso é bobagem, gente. Mas o pior que existe, né? Estão aí em milhões. Estão em todos aqueles que estão casados, né? Ou mesmo que já passaram pelo tão temido divórcio, né? Então, acontece que em todos esses relacionamentos que são feitos de aparência, né? Ou mesmo nesses em que houve o rompimento, né, do laço matrimonial, houve um dia o grande desejo, né, pelo imperfeito. E mais, né, aquele desejo de mostrar toda essa imperfeição, né? Mas o mais importante vem à tona, né? O tal do Felizes para Sempre, né? Daquele danado conto de fadas lá do finalzinho da história, né? Nenhum relacionamento é perfeito, gente. Pronto, né? Isso é incontestável. Nada mais é perfeito, né? E aí? E aí vem o né? Da aflição e o desalento de ver tudo isso vir abaixo, né? E aí vale tudo, né? Tudo mesmo, né? Vale mostrar para os outros que você fracassou e é realmente muito, né? Mas muito pior do que, acho que construir uma história ousada que vai além da imaginação, né? Que vai além dos limites da sensatez. E aí as pessoas se tornam capazes, né, de fazer o inimaginável para não ver seu lindo castelo ruir, né? E por fim pensa, né? O que ficou, né?
e continua insistindo em viver, né, naquela aparência para os outros e muitas vezes não, se enganando, né, enganando a si mesmo, né. Como é difícil, né, gente, aceitar que nós erramos na escolha, né? É difícil mesmo, né? Porque, sim, né, às vezes a gente faz péssimas escolhas, né? E temos que admitir isso. E muitos dos nossos dramas provêm dessa incapacidade de encarar essa situação, né? De perceber o outro. Quantas pessoas hoje não insistem em relações amorosas falidas, né? Por puro capricho, né? Ou por pura incapacidade de ver que o outro não sente amor, né? Que o outro continua na relação por comodismo, né? Por medo da solidão, por interesses materiais, né? E outros tipos de conveniência, né? Convém para a pessoa ficar ali, né? Qualquer coisa faz ela ficar ali, menos o motivo que seria principal, né? O amor. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Né? Quantas pessoas, né, a gente não pensam, né, poder compensar, né, esse desamor do parceiro, dando amor e carinho em dobro, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Eu amo por nós dois, né? Quantas pessoas não se aproveitam da crise também de um casal, né, que se ama muitas vezes para se colocar no meio da relação e tirar algum proveito, né? Quantas pessoas não invejam, às vezes, o amor de um casal e tentam separá-lo, né? Tentando drenar para si o amor que o outro sente por sua parceira, né? Ou por seu parceiro. Então, é fato, gente, que às vezes nem tudo depende de nós, né? Da nossa bondade, vamos dizer assim. Nem sempre querer é poder, né? Nem sempre pensamento positivo resolve todos os problemas, né? Às vezes dependemos da boa vontade alheia, né? E essa boa vontade nem sempre é disponibilizada para nós. Então nós vivemos em um mundo de interdependência, né? Em que a atitude de um vai interferindo na vida dos outros, né? Sim, né? O erro alheio pode, né? Muitas vezes prejudicar a nossa existência também, né? Por exemplo, um exemplo para que vocês entendam, né, o que eu estou falando. Um motorista bêbado, por exemplo, né? Ele perde o controle da direção, sobe na calçada, atropela um pedestre, né? E a pessoa atropelada é gravemente ferida, né? Ela pode ser responsabilizada por isso? Não, né? Ela não é responsável pelos danos provocados em sua vida, né? Então, se alguém trata com carinho e respeito um colega, e mesmo assim recebe indiferença e frieza em troca, também não pode se sentir culpado pela conduta do outro, né? Então, se um profissional competente não consegue uma vaga no processo seletivo, né? Porque o outro candidato tinha as costas quentes, né? Quanto a gente não vê disso? Nós também não podemos dizer que o profissional preterido tem a culpa, né? Enfim, né? Trocando em miúdos, nem tudo depende das nossas escolhas, né? Nem tudo é livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio alheio, né, acaba limitando a nossa liberdade também. Só que, por outro lado, né, às vezes, a gente faz péssimas escolhas, né, e faz mesmo. Então, às vezes, a gente pisa feio mesmo na bola, né? Então, cai no chão, se quebra inteiro e não entende bem o porquê da tragédia, né? Por que isso se instaurou na nossa vida? Então,
tragédia promovida por nós mesmos, né? A velha sabedoria popular de sempre que a gente deve ter coragem, né? Para mudar o que pode ser transformado, paciência, né? Para aceitar o que não pode, e sabedoria, gente, para discernir entre uma e outra. Então, muitos dos dramas da nossa vida provém desta falta, né? Dessa falta de habilidade que a gente tem, às vezes, para distinguir entre o momento de lutar e o momento de desistir, né? Então, muita gente joga a toalha cedo demais, né? Que é o que está acontecendo na maioria dos casais, né? Só que muita gente também não sabe a hora de parar, né? Não consegue entender que o jogo está perdido e que precisa seguir em frente, né? Tocar a vida, gente, arrumar um plano B, né? Porque o A realmente não deu, foi encerrado, né? Resumindo, muita gente às vezes força a barra, né? Tapa o sol com a peneira, faz vista grossa, finge não perceber que, né, a maré não tá para peixe mais, né? Então, muitos dos nossos dramas acabam provém disso, dessa incapacidade, às vezes, que a gente tem de aceitar as limitações da nossa vida, né? É triste, gente, mas essa, né, essa é a grande verdade. É que nem sempre nós somos correspondidos no nosso amor, né? Nós nem sempre somos valorizados pelo trabalho que nós fazemos, né? Nem sempre somos compreendidos por nossos amigos, né? Nem sempre aqueles projetos, né, que a gente tinha de vida dão certo, né? E os nossos sonhos se concretizam. Então, em alguns casos, né, os sonhos até viram realidade. Mas quando eles acontecem, nós percebemos que às vezes eles não eram tão brilhantes assim, né? Porque sim, muito dos nossos dramas provém dessa incapacidade, né, de encarar essas situações, né, de perceber o outro. Então, quantas pessoas às vezes não insistem, né, em relações amorosas falidas, né, por puro capricho ou realmente por incapacidade mesmo, né, de ver que o outro não sente amor, né, que o outro continua na relação por comodismo, né, como eu disse, por medo, por interesse material, por qualquer outra coisa, né, que lhe seja conveniente. Então, e quantas pessoas não pensam, né, em poder compensar esse desamor do parceiro, né, querendo amar pelos dois, né? Então, é complicado, né? Nós precisamos, né, aprender a enxergar isso, né? A psicanálise, gente, ela nos ensina, né, que algumas verdades são tão difíceis, né, e são tão insuportáveis de acreditar, que nossa mente cria uma espécie de escudo, sabe? É uma defesa psíquica para não aceitarmos que essa verdade exista, que aquilo esteja acontecendo, né? E o objetivo disso é de poupar nosso sofrimento psíquico, né? Então, ao invés de dizermos e aceitarmos que o amor acabou, nós falamos que o relacionamento só chegou ao fim porque éramos diferentes um do outro, né? Por pura defesa psíquica. Se não se aceita e entende-se que ela acabou, né? Nós inventamos outra verdade, mesmo que seja uma só, né? Uma só que nós, né? Que nós acreditamos, só você acredita naquilo, né? Então, eu penso que uma das maiores demonstrações de amor, né, é ter coragem, gente. Coragem de dizer, né, que ele acabou, né? Mas será que é melhor mesmo se deixar enganar, né? Pensa nisso, né? Eu creio que não, né? Porque o nosso corpo não sabe levar desaforo para casa, gente, né? De alguma forma, isso que você nega para você pode negar na tua mente, mas o teu corpo percebe, né, o que não está bem e ele vai se manifestar, né, através de neurose, das somatizações que eu falei, das angústias, de depressão, né? Então, pense nisso, né, se vale a pena. Quando nós somos sinceros, né, nós podemos contar nos dedos as pessoas que conhecemos que aguentam ouvir, né, aquelas verdades
verdades nuas e cruas, né? Sejam elas sobre a vida, sobre elas mesmas. Então, nós como humanos, nós somos frágeis, né? E somos carentes. O que muda, às vezes, de uma pessoa para outra é apenas o grau, né? Tem gente que é mais, né? Tem gente que é menos. Então, muitas vezes, por isso, nós mentimos, né? Por medo de como o outro reagirá à nossa verdade verbalizada, né? Muitas vezes a gente mente sobre a nossa idade, sobre peso principalmente, né? Salário, né? Como anda o nosso relacionamento. É uma medida que, de certa forma, serve para manter a ordem social, né? E a máscara de sermos uma boa companhia. Porque ninguém quer andar com fracassados, né? Então, em terra de mentiroso, quem diz a verdade é marginal. É mais ou menos por aí. Mas, por outro lado, gente, dizer a verdade, né? Aquela verdade a que acreditamos, né? Aquela verdade que está em você. Isso pode ser redentor também, né? Pois nós temos a oportunidade de perceber que quem gosta, né, de verdade, de estar perto da gente, né? Quem é que gosta de nós? Esses mesmos que desejam ficar perto, né, começam a ser honestos com a gente também. Então a relação fica mais leve, gente, e real. Isso é o mais importante, né? Temos o defeito de menosprezar, né, o outro, pensando que o mesmo não vai suportar determinadas verdades, né? Mas não somos nós que decidimos isso, né? Dizer a verdade, né, essa verdade que liberta, é uma das artes, né, é uma arte das mais finas, né? Então é preciso que se tenha muita sensibilidade para entender, né, o momento e o ambiente certo para se dizer isso, né? Pois as pessoas, gente, são diferentes e sentem de forma diferente, como eu disse, né? Uns num grau mais elevado, outros menos, mas para cada pessoa há um jeito de se falar a verdade, né? Por isso é necessário uma mínima percepção do ser humano, né? Então, para a maioria, se você gritar, não será ouvido, né? A verdade dita no lugar errado e de forma errada faz quase tão mal, gente, quanto a mentira, né? Até a mais bela verdade pode ser estragada. Verdade sem amor é vazia, né, gente? E amor sem verdade é pura ilusão, né? Então, só quem chega, né, gente, lá, só quem consegue, né, passar por isso sabe, né? Casar é um momento, casamento é uma vida, né? Talvez para alguns. Então, você casou, né? E acordou 1, 2, 10, 20 anos depois e tenha certeza que foi a coisa certa a fazer, né? Então você olha para o lado e vê aquela criatura com quem você dormiu todos os dias, né? Ou quase todos. Mas tenha certeza de que é o ser mais abençoado e sortudo deste mundo. Mesmo sabendo que daqui uns minutinhos, né, a pessoa pela qual você acabou de se derreter de amores vai acordar reclamando, né? Porque você deixou o banheiro molhado, porque a pia está cheia de prato, né? E vai querer trucidá-la. Mas sem pedir perdão, gente, ou coisa qualquer, vocês se olham e se entendem, né? Como se um lesse o jeito do outro em cada pequeno movimento, né? Em cada gesto. Então, compreender a essência do outro, né? E saber quase sempre de que a única coisa, né, que ele precisa é de um espaço, né? Um pouco de silêncio, ou um simples beijo, né? Saber que o mundo pode desabar, né? Mas aquele ser jamais te deixaria desamparado, né? Então, abrir mão de algumas coisas bobas, né? Ou até mesmo importantes, porque sabe que o mesmo, né? O outro já fez por você e faria novamente sem pensar duas vezes, né? Isso é estar no casamento, né? Isso é viver o casamento. Então, para muitas pessoas, né, casamento é simplesmente uma festa, né? Um jantar especial, bebidas, roupas bonitas, né? Amigos, fotos, todo aquele glamour, né? Mas para você que pensa assim, eu sinto em te dizer, né? Mas é errado, né? O casamento é tão mais do que isso, né?
casamento não é abrir mão de todas as outras pessoas do mundo, né? É ter a sorte, na verdade, de encontrar aquela pessoa única no mundo que ninguém mais pode ter, né? Que é sua, que estará ao seu lado nos momentos alegres, né? E que te abraçará em silêncio nos momentos difíceis. Então, ao mesmo tempo, né, é saber que você será essa mesma fonte de energia, né? E de companheirismo para o seu parceiro. Então, no casamento, muitas vezes nós somos mais felizes, né? Às vezes fazendo o outro feliz, do que buscando a felicidade só para nós, né? O seu cônjuge é a pessoa para quem você pode se mostrar por inteiro, né? Suas inseguranças, seus sonhos, suas manias, suas falhas, né? Os seus medos, né? Ser marido ou mulher, né? Na verdade, é amar, né? É aceitar e apoiar seu parceiro exatamente como ele é, né? Em outras palavras, gente, o casamento é como se fosse um lugar, né? E é o único lugar no mundo em que você pode realmente ser quem você é, né? Sem máscara, sem censura e sem limites. É sonhar juntos, né? Os mesmos sonhos, é realizar juntos os mesmos desejos, é compartilhar e dividir uma felicidade infinita, né? E é justamente, às vezes, por não entender o que é, né? O que é de fato o casamento, que hoje em dia as uniões estão acabando, né? Cada vez mais rápido, né? Então nós estamos tão acostumados a nos esconder atrás dos nossos celulares, né? Das fotos sempre cheias de sorrisos, das nossas infinitas redes sociais, né? Então temos tantos perfis, gente, que ficou difícil às vezes haver alguém que nos veja de frente, né? Como realmente nós somos. Então, o casamento ele é onde nós podemos nos despir, né? Pelo menos deveria ser por completo, daquele personagem, né? Que a gente interpreta para o resto do mundo, né? E posso lhe dizer que isso é maravilhoso, né? Quando o relacionamento é assim, isso é libertador, né? E claro, né? Nem tudo são flores, né? Eu vejo muitas pessoas cometendo sempre o mesmo erro quanto ao casamento, né? Às vezes a gente acha que o casamento é uma caixinha mágica, né, da qual nós tiramos alegria para compensar as frustrações e as tristezas do nosso dia, né, do nosso dia a dia. Uma caixinha que por acaso um dia não produza mais, né, essa alegria para suprir a minha necessidade, não me serve mais, né? Melhor procurar outra caixinha mágica produtora de alegria, né? Mas não é assim que o casamento funciona, né, gente? O casamento dá trabalho, né? E muito. Então, quem quer ficar bonito e saudável não tem que fazer dieta, não tem que fazer exercício, não tem que se dedicar muito, né? Quem quer chegar a ser presidente de uma empresa, por exemplo, não precisa se dedicar anos e anos a esse objetivo, né, de trabalho. Tudo na vida dá trabalho, né? Saúde, projetos, sonhos, né? Funciona assim. Então, com o casamento não teria como ser diferente, né? Mas olhando de outra perspectiva, será que vale a pena tanto trabalho, né? Se pudéssemos definir um valor para o casamento, qual seria o preço, né, de uma vida inteira de felicidade? Vocês já se perguntaram isso, né? Então pense, né? Quanto custaria fazer duas pessoas felizes, né? A quantidade, né, gente, de dedicação, né, que cada um depositar no casamento vai ser proporcional à alegria, né, que ambos desfrutarão ao longo dos anos, né, dessa união. Então, dedique-se, né, um ao outro. Eu encontrei, né, um conceito em japonês que riquíssimo, né, que eu achei bem bacana, né, que se aplica perfeitamente. Eu acho que a felicidade do casamento, né, é um conceito que chama wabi-sabi, né, que em japonês wabi significa quietude e sabi significa simplicidade, né. Então o wabi-sabi é um conceito muito interessante, é uma filosofia de vida, né, baseada lá no budismo, que aprecia a beleza daquilo que é, né, de verdade, daquilo que é imperfeito, né, daquilo que é transitório e daquilo que é incompleto, mas é único, né.
e ele usa como exemplo, né, uma xícara de chá que se quebrou e que foi colada novamente, né? Então, aquela xícara, ela deixou de ser igual, né, a todas as outras, porque ela agora tem pequenas marcas, né, imperfeições, pequenos vestígios, né, da sua trajetória que agora diferenciam e a tornam única no mundo, né? Por ter se quebrado, aquela xícara se tornou mais simples, né, que as outras, mas ao mesmo tempo ela possui uma história, né? Ela possui um tipo de beleza que nenhuma outra xícara jamais poderá imitar. Então, as pessoas que entendem essa filosofia, né, do Wabi-Sabi percebem que essa beleza, né, que a beleza daquela xícara vem exatamente das suas pequenas imperfeições, né, da sua história e da sua simplicidade, né? Por outro lado, quem só se preocupa com a camada exterior, né, e com a opinião dos outros e não com a essência, não será capaz de ver ali mais que uma mera xícara de chá remendada, né? Então, cada casal sabe bem do que eu estou falando, né? A esposa que ri da cara amassada do marido quando ele acorda no dia seguinte a uma festa, o marido que acha lindo o jeito como a esposa reage a uma cena romântica, né? Ou como ela fica linda quando está rindo de uma piada sem graça, sabe? Essas pequenas coisas que cada casal tem, né? Que são coisas únicas, né? São pequenos detalhes da vida a dois, né? São essas pequenas imperfeições aos olhos de outras pessoas, né? São, na verdade, os mais belos, né, e singelos e felizes momentos de um relacionamento. Então, gente, a real felicidade, né, ela está naquilo que é imperfeito, né? Aquilo que é simples e transitório, mas cheio de significado e de beleza, né? O amor é uma palavra pequena, né, para representar um sentimento infinito. É algo que todos sentem, né, mas que poucos se atrevem a definir, né? Então Aristóteles teve essa coragem, né? Um grande filósofo, né? Segundo ele, o amor é uma só alma, né? Que habita dois corpos ao mesmo tempo, né? Isso é perfeito. É bem isso, né? O amor é capaz de quebrar as leis da física, da matemática, né? No amor, 1 mais 1 é igual a 1, né? Então, é a soma de duas pessoas, né? É igual a uma só família, né? Tem um padre lá da minha terra que um dia, ele num sermão, ele, né, lindíssimo assim, sobre o amor, ele aborda a seguinte pergunta, né? Por que amamos, né? Ele perguntou, se amo porque me amam, eu amo por obrigação. Faço o que devo, né? Se amo para que me amem, é uma negociação, né? Então eu sou interesseiro. Quem ama, não porque o amam, né? Nem para que o amem. Esse sim ama de verdade, né? Então o amor é um fluxo contínuo, né, gente? Sem início nem fim, sem porquê, sem para quê, né? O amor é, na verdade, por si só, né? E feliz aquele que tem essa chance, né? E a sorte de provar desse que é o mais puro dos sentimentos humanos, né? Então é isso aí. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Espero que tenha ajudado, né? Espero que tenha despertado algo em cada um de vocês, né? Para quem passa por isso, né? Lembrando também, gente, de quem às vezes está passando por essa turbulência, né? Que sente que a relação não está, né? Não está indo de encontro ao amor que existe em cada um de vocês, né? Procure ajuda, né? A psicoterapia, né, de casal é um excelente instrumento, né, para que junto vocês possam relembrar o que verdadeiramente os uniram, né? Então eu vou ficando por aqui, que a semana de vocês seja de muito amor, né? Um grande beijo a todos, obrigado pela companhia, fiquem bem e segunda-feira eu espero vocês novamente aqui no Divã.